Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre promessas feitas a Deus, tá? O ser humano, eu não gosto que me prometa coisa e não me cumpra. Prefiro que não me diga nada, mas se falar pra mim alguma coisa e não cumprir, eu não gosto. E como eu estou falando, para entender Deus, a gente tem que se entender. O que que a gente gosta, o que que a gente não gosta? Eu não gosto de pessoa tratante, que fala e não cumpre com palavra. Então você vai ver que Deus tem muita semelhança com a gente, com o que a gente acha justo, com o que a gente não acha. A gente tem semelhanças com Deus porque foi Deus que nos fez. Então vamos lá, tá em Eclesiastes 5, do 4 ao 6. Então tá lá. Quando fizerdes um voto a Deus, não tarde em cumprir, porque não se agrada de voto de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não prometas a votardes para não cumprires. Não deixe que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi inadvertência, não diz que ninguém te avisou. Pois, porque farás com que Deus se ire contra ti e que te destrua e destrua as obras das tuas mãos? Onde abundam os sonhos, também abundam as vaidades e as muitas palavras. Tu teme a Deus. Então, quando a pessoa está afoita, ela fica prometendo coisas. Como eu falei sobre voto, né? Inclusive, esse voto em envelopinho de igreja, geralmente, quando eu quero fazer um voto, eu levo o valor, ou eu faço, às vezes, até um envelope mal feito em casa. Faço meu pedido, boto o valor e só largo lá. Para não pegar voto e coisa, prometer. Muitas vezes eu fui na igreja e o pastor dizia, eu vou fazer 6, 10 sexta-feira, e eu não consegui cumprir, que não tinha como cumprir. Então, nunca prometa nada a Deus. Como aqui Eclesiastes está no Velho Testamento, a gente já está no Novo, Jesus já veio. Então, você chega para Deus e diz assim, como eu fiz. Senhor Jesus, me perdoa pelas vezes, Senhor, que eu prometi e não consegui cumprir. E Deus te perdoa, tá? Jesus te perdoa, só que tu vai ter que lembrar que tu prometeu ir no culto, fazer alguma coisa que tu não cumpriu. Também as igrejas pedem para ajudar com material de limpeza, eu já prefiro eu levar na igreja. Tipo, leva o pinho-sol, leva o sabonete líquido, levo 2, boto no banheiro, sem prometer aqui. Eu também não gosto daquele papelzinho, eu, Cauríbia, não gosto daquele papelzinho. Traz sabonete, traz saco de lixo. Eu prefiro eu saber o que tá faltando e eu ir lá do que... Porque daí eu fiquei assim, ó, exagerada, tá? Daí eu não gosto de pegar nem o papelzinho, fiquei chata, entendeu? Eu mesma levo papel higiênico pra igreja, ou eu mesmo levo o saquinho de lixo e deixo lá na igreja, entrego pra alguém. Mas não, nem daquele papelzinho eu não gosto, tá? Aí, isso é coisa do Velho Testamento. É? Daí tá lá em Atos 5, que eu vou ler também. Atos capítulo 5. Mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, o discípulo de Jesus, já está no Novo Testamento, né? Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, é o Consolador. Te consola. E retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque fostes e formastes este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Quer dizer, tu não pode estar mentindo para o Espírito Santo, não pode mentir, prometer coisa para Deus, não vai cumprir. Deus, como é muito bom. Na maioria das vezes não acontece da gente cair dura e morta na presença de Deus. Mas o Espírito Santo pode fazer, porque Deus tem o poder de dar a vida e de tirar. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre os que ouviam.
E levantando-se os moços cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Quer dizer, o pessoal que estava ali juntou ele e já sepultou. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A mulher dele não sabia que ele tinha morrido, por mentir para o Espírito Santo. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando para fora a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, o que tem aqui? Aqui é a igreja primitiva, a primeira igreja, onde todos vendiam suas herdades, botavam para os apóstolos, e se dividia. Todo mundo comia, todo mundo se cuidava, e todos viviam unanimemente daquele dinheiro. Todos. Então, eu vendi uma propriedade, depositava o total e todo mundo vivia dali. Porque eu estava no meu coração e tinha prometido, eu ia lá e cumprir. Quer dizer, eles estão nessa comunidade que todo mundo coloca o seu tudo e eles queriam reter uma parte. Como Deus não gosta de injustiça, Deus, eliminou. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que se tu for prometer alguma coisa para Deus, cumpre. Deus não é Deus de brinquedo. As pessoas levam, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça, tá? E pensa bem, eu sempre digo, respeito com Deus, muito respeito, tá? Que se tu mexer com o diabo, debochar dos demônios, seja lá o demônio que for, Deus acha gracinha, até te livra em nome de Jesus. Deus te livra. Deus gosta, porque Ele pode te defender. Mas se tu mexer com Deus, quem é que vai te livrar dele? Ninguém. Porque Deus está acima, Ele criou todos, criou os demônios, as pessoas, tudo. Tudo foi Ele que fez. Então tenhamos muita reverência, temor e tremor de Deus, tá? Que as pessoas gostam só de falar do amor de Deus, daí a pessoa chega nova e acha que é uma festa. Não é assim. Lê Bíblia e se informa, tá bom? Um beijo, até mais.